Olá, boa tarde. Hoje é dia 17 de agosto de 2018. Programa Fundos Imobiliários ao vivo de volta. Semana passada foi gravado, hoje a gente está de volta aqui ao vivo. Eu e o Eduardo Cardinali, que é diretor de transações da Newmark Brasil, vai trazer dados não apenas atualizados, mas dados que você não costuma achar tão fácil por aí. Vai falar do mercado de São Paulo, de grandes escritórios, e vai fazer um olhar específico para os fundos imobiliários, um estudo que eles fizeram para trazer aqui para o programa Fundos Imobiliários. Já bato esse papo com o Eduardo, você vai gostar muito e vai começar a pensar aí, né, nas suas alocações. Meu fundo imobiliário tem imóveis nessas regiões que estão performando melhor? Daqui a pouco você descobre quais são. Deixa eu falar dos fatos relevantes da semana e trazer um destaque que eu achei muito interessante antes da gente conversar aqui, ó. Rapidinho, fatos relevantes. Dia 10 de agosto, o Europar, que é administrado pela Coinvalores, anunciou a desocupação de um galpão lá no Rio de Janeiro, do CDRJ. Isso reduz o fluxo de caixa em 22 centavos por cota e a vacância total desse fundo vai para 30%. Também no dia 10, o Kinea Rendimentos Imobiliários, o KNCR11, administrado pela Intrag, anunciou mais uma emissão de cotas no valor aí de 600 milhões de reais. O valor por cota vai ser de R$ 104,30 e ele é atualizado do anúncio até o momento que você paga mesmo, da integralização, por 85% do CDI. Então o preço base é R$ 104,30, o preço mesmo só vai saber no dia da integralização. E não tem direito de preferência. O pessoal não para de fazer lá na Kinea, fazer emissão de cotas e a gente não consegue conversar com eles. Alô, CVM, precisamos rever essa história do período de silêncio. Fundo imobiliário é diferente de ação, é um bicho diferente. Uma companhia só faz uma emissão dela mesmo, agora um administrador de fundo imobiliário pode ter 10, 15, 20 fundos lá dentro, não dá para ficar em período de silêncio porque um fundo está em período de oferta. Precisamos repensar isso aí em CVM, falar com a imprensa é importante para o mercado. Dia 10/8 também o Parque Dom Pedro Shopping Center, o PQDP11, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou a assinatura de um protocolo de intenção de compra de uma nova área desse shopping, que é chamada de Bloco 1B. É o Parque Dom Pedro e mais 2 fundos imobiliários que dividem lá a propriedade do shopping, né? Esse negócio está em período de due diligence, ou seja, lá de verificação, de auditoria. Após esse período aí de auditoria, o administrador vai convocar uma assembleia para decidir, ou seja, você, cotista, é quem vai decidir se o fundo deve adquirir essa nova área ou não. Também no dia 10/8, o Shopping Jardim Sul, JRDM11, administrado pelo BTG Pactual, diz que o fundo recebeu 406 milhões aproximadamente, 406 mil, né, referente à ação contra a seguradora do shopping. Isso vai gerar um impacto positivo nos rendimentos de 43,82% e esse valor vai ser distribuído ao longo do segundo semestre. Isso é referente a uma ação na justiça que continua e talvez tenha um pouco mais de recurso a restituir. Você deve estar lembrado, eu falei isso há alguns meses de um fato relevante, o shopping foi condenado a pagar uma indenização a uma cliente que sofreu uma violência lá dentro do estacionamento. O shopping pagou e agora eles entraram com uma ação contra a seguradora para receber uma parte desta indenização. Então, como o fundo tem 40% do shopping, 40% do valor que eles receberam está indo para o fundo imobiliário. E segue a discussão ainda na justiça contra a seguradora. A cliente, felizmente, já foi indenizada. Também no dia 10/8, o edifício Galeria, o EDGA 11, também administrado pelo BTG Pactual, anunciou que recebeu mais uma parcela de atrasados da Secretaria do Estado de Cultura. Dessa vez, R$ 512.797. Isso gera um impacto positivo de 116,16% no rendimento e vai ser distribuído ao longo de todo o segundo semestre. E de todo o segundo semestre já está quase no fim, né? Já estamos nele. Dia 14/8, Torre Norte, TRNT11, do BTG Pactual, também administrador. Diz que houve um impacto negativo de 20,59% na distribuição de rendimentos. Isso foi decorrente da inadimplência de um locatário. Ou seja, você que é cotista percebeu no anúncio de rendimentos que veio bem menor, o administrador está explicando que foi um locatário inadimplente no mês de julho. O fundo vai cobrar aí multa e encargos. Eram esses os fatos relevantes. Eu queria trazer esse destaque que eu achei muito legal. No relatório trimestral do VISC, do 20 Shopping Center Fundo Imobiliário,
eles fizeram aqui um retrato dos cotistas do fundo. Então, claro que isso aqui eu não posso dizer que é um retrato de todo o mercado de fundo imobiliário, mas como esse é um fundo grande, relevante, tem muitos cotistas, eu achei muito interessante notar aqui, sei que a imagem está ruim, está difícil de enxergar os números, então eu pus aqui uma tabelinha do lado, ó, 40% dos cotistas daquele fundo imobiliário são de São Paulo, 20% do Rio de Janeiro, depois Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com 5%, um pouquinho mais de 5%. Tirando isso, em todos os outros estados, não chega a 3%, a maioria dos estados brasileiros não chega a 1% dos cotistas do fundo. Então não posso assim dizer que isso vale para todo o mercado de fundos imobiliários, mas acho uma boa amostra porque é um fundo grande. O lado bom é que em todos os estados se vê cotista. Nesse país inteiro tem gente que investe em fundo imobiliário. Mas esse conceito precisa chegar muito mais ao Brasil, que é muito grande, é muito rico e muito diverso. Então eu vou falar de novo do e-book que eu escrevi e quero dizer para você, ó, que é da região Centro-Oeste, região Nordeste, região Norte, você que já investe em fundo imobiliário, ajude a difundir esse conceito aí entre os seus amigos, os seus familiares na sua região. Manda para eles o Guia de Investimento de Fundos Imobiliários, é um e-book gratuito que eu escrevi aqui em parceria com o Infomoney. Basta entrar nesse site que está aí na sua tela e fazer o download dele. Fez o download? Manda por e-mail para todo mundo que você conhece que gostaria de ver investindo em fundos imobiliários. E quero falar também do curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Eu gravei também em parceria com o Infomoney. São 9 horas, quase 9 horas de curso, um conteúdo muito completo para você aprender a investir com segurança de acordo com o seu perfil de investidor. Você vai entender o mercado, vai entender o que é um fundo imobiliário, vai entender os mercados diferentes que eles investem. Hoje a gente vai falar aqui com o Eduardo sobre o mercado de grandes escritórios, mas tem vários outros mercados. Você vai entender tudo isso, como montar e gerir a sua carteira e também como fazer toda a parte da tributação, apuração e pagamento e declaração de imposto de renda. Tá ok? Por fim, ó, te espero lá na minha página do Facebook, comenta o nosso papo de hoje, busca lá, procura pelo e-book que você vai encontrar, manda um recado lá que eu sempre leio, certo? E sempre que possível eu respondo. Isso aí, hora de bater um papo com o Eduardo Cardinale. Obrigado, Eduardo, por ter vindo. Obrigado a você, Arthur. Já falei demais nessa abertura, quero te ouvir. Deixa eu achar sua apresentação que ficou muito legal aqui. Primeiro, obrigado a você, obrigado a todos também que estão assistindo a gente. Legal estar aqui com você, explicar um pouco do nosso mercado aí, trazer alguns dados novos, trazer informações importantes aí pro pessoal. Primeiro eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco do seu histórico nesse mercado, mas também. Eu acho que quem acompanha o programa Fundos Imobiliários já notou que o ritmo do mercado real, do mercado de imóveis, é bem diferente do ritmo da Bolsa. Sim, exato, ele mexe um pouco diferente, né? Bom, eu estou no mercado corporativo em si desde 2010, né? Comecei na Cushman, mas no mercado de imóveis, né, com residencial, eu comecei já em 2004, então já são aí 13 anos de experiência no mercado aí, que eu venho desde os meus 21 anos trabalhando sempre nesse mercado. Então desde 2010 comecei na Cushman, né, fiquei lá durante 4 anos, daí vim para cá com a Marina, a gente desenvolver a Newmark, né, trazer a marca e desenvolver ela aqui no Brasil. Desde 2014 eu estou então operando com a Newmark aqui. E de olho nesse mercado corporativo? De olho sempre no mercado corporativo, né, de lajes corporativas, principalmente do classe A. A gente mexe muito com essa parte do A, que é o A, duplo A e o triplo A, né? O A+, que a gente chama. E aí a gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar e eu te falei, mas e aí, está melhorando ou não está melhorando? O ritmo é diferente, não é bolsa que a gente vê melhorar de uma semana para outra. Sim. Mas aos poucos parece que está melhorando o mercado mesmo. Sim, o mercado está melhorando, a gente sente uma melhora já, uma pressão. A gente fez até essa apresentação que a gente vai mostrar para vocês aqui, focando nas regiões CBDs Primes, né, que você vê que de fato que essas regiões elas andam diferente do que todo o mercado. Sim. Então quando a gente fala que imóvel é localização, de fato esse estudo aí corrobora, né, que de fato é assim que o mercado se comporta. Então essas regiões mais primes, ela já está praticamente numa vacância estabilizada, né? O mercado hoje a gente está com 23% de vacância em todo, no classe A. Essas regiões já estão em 15,7%.
Então você já vê que é um gap bem diferente. Bem diferente e outro mercado, né? É outro mercado. 15% de vacância é outro ciclo de mercado. É outro ciclo, você já vai começar a ter pressão de preço, né? Então o mercado aí a gente coloca em torno de 12 a 15% de vacância, é um mercado estabilizado, então a gente já começa a ver uma pressão de preço. Alguns prédios, né, alguns proprietários, você já vê ele colocando um preço maior pedido, não está conseguindo fechar nesses preços que eles querem, mas já está as se negociações, a pedir preço, exato, né? Ele já se anima em colocar um preço um pouco maior no ativo dele, principalmente nessas regiões aqui, né, que é Faria Lima, Itaim, JK, né, essas paulistas. Isso é uma coisa muito interessante para você que acompanha o programa Fundos Imobiliários há muito tempo. É só perceber aqui atrás o quanto está movimentando um prédio que vai ser um AAA, né? Exato, aqui, né, o Birman 32. O Birman aqui. 32. Já. Há quanto tempo isso aqui estava parado e agora está subindo num ritmo, assim, você percebe, a cada semana quando você assiste o programa, você percebe que tem um fundo diferente aqui. É um AAA que o empresário se animou finalmente Exato, em a lançar. Colocar ele de novo. É um bom sinal, né? Isso é um bom sinal. E ele vai entrar num mercado bom da Faria Lima aqui também, né? Porque a nova Faria Lima ali, os empreendimentos lançados já tem uma absorção, então ele vai entrar praticamente sozinho no mercado da Faria Lima quando ele ficar pronto. Né? Então ele vai entrar, acho que já num outro ciclo de mercado. Que é uma dessas principais regiões, né? Você está falando de CBD, só para quem não sabe, posso dizer que seria o principal distrito comercial de uma cidade, né? Exato. Que São Paulo são as principais, né? A gente põe aqui, pode colocar como Chucre Zaidan, JK, Faria Lima, Paulista, o Itaim, Vila Olímpia, né, a própria Berrini, Jardins também a gente considera dentro dessas principais, a gente coloca nessas São regiões. Paulo é uma cidade muito grande e muito espalhada, né? Então não tem um principal distrito, mas tem vários, tem um corredor deles, mais ou menos assim. Exato. Né? Nós monitoramos 22 regiões, a gente divide essas principais regiões aqui em 22, né? Mas o que a gente monitora, esse estudo monitora, acho que são 8 ou 9, e a gente monitora trimestralmente 15 delas, 13 na verdade, 13 regiões a gente monitora ela. Considerada como CBD, CBDs, né? Como principal distrito comercial de uma cidade, né? Exato. Vamos falar um pouco desse material que você trouxe? Eu pus na tela aqui esse primeiro slide que fala do tamanho do estoque. Isso. Esse slide mostra bem assim como o mercado está, como ele está dividido. Aquela primeira pizza lá em cima, ela mostra o mercado de classe A, do classe A, B e o C. Então ali a gente tem mais ou menos 15 milhões de metros quadrados monitorados ali, onde quase metade dele é classe C. Né? Então você tem ali 11% nos dois Bs, que a gente divide B e B+, né? Mais 11% no A, e o restante você está em duplo A e triplo A, né? O AAA foi muito entregue de 2010 para cá, então a entrega do AAA, de fato, se pega de 2010, 2012 né, para cá, teve uma entrega muito grande desse novo estoque, a maioria deles em AAA, né, foi entregues no AAA. Ali na pizza do lado a gente está colocando... Essa colorida aqui, né? Exato. É exatamente essas regiões que a gente chama do CBD Prime, que são esses 3 milhões e cento e pouco, né? 3 milhões e 150 mais ou menos, de metros que estão dentro dessa região Prime, que a gente fez esse estudo e onde demonstra que, de fato, essas regiões elas estão andando de forma descolada do mercado. Pelo que eu estou conseguindo ver aqui das cores, Berrini e Chucre Zaidan são as duas maiores, né? Exato, são as duas maiores. E depois no gráfico abaixo, você vê ali também como está dividido o estoque dos 3 As né, por essas principais regiões. Então você pega ali a Chucre Zaidan de fato, é a que tem o maior estoque AAA, a JK né, também e Faria Lima. Né? Rapidinho, Eduardo, vocês então conceituam em AAA, AA e EI, né? Qual que é a diferença de um A para um AAA, por exemplo? Certo. Bom, a gente tem uma categoria, né? A gente fez uma matriz para colocar todos esses imóveis. Então a gente tem praticamente, são 10 pontos que a gente analisa, né? Desde localização, a idade, o tipo do inquilino, as especificações técnicas do prédio, desde a laje, números de vagas por metro quadrado, ar-condicionado, sistema de ar-condicionado, o L pontos, se ele tem um elevador privativo ou não,
toda essa matriz vai gerando pontos. Sim. Então, um AAA, ele tem todas essas qualidades, né? Ele tem um L ponto, ele vai ter o elevador privativo, ele tem um pé direito acima de 2,80, 2,85, né? Ele tem uma vaga para cada 30 metros quadrados, você tem uma vaga. Então, você tem lajes aí acima já de 1.000 metros, 1.500 metros quadrados, né? E o A, já dependendo, ele toma um pênalti às vezes pela localização, a idade dele também, dependendo, ele já toma pela idade. E também as especificações técnicas dele já não é, ele não tem tantas quantos o novo, né? Então ele já começa a tomar algumas penalidades. É aquele que foi um AAA um dia. Ele foi um AAA um dia, né? E aí como chegam prédios novos mais modernos, para não deixar na mesma categoria. Exato, você não consegue mais categorizar eles iguais, né? Não tem mais certo. como. Ele traz outras qualidades, né? Eficiência de laje, certificações, né? A Green Building, ela vem trazendo sempre novidades, né? Nas certificações, então não é que o A não é bom, né? Mas ele já não tem como ser comparado com o AAA, né? E aí no gráfico seguinte, você traz aqui o ciclo do mercado, falando que a gente está numa virada de ciclo, é isso? Exato. Aqui eu vou passar também. Ali a gente categorizou em ciclos, né? Começando em 2010, né? 2010, 2012, onde a gente tinha ali uma vacância baixa, a gente estava em torno de 8% na cidade, um estoque baixo também, nessas regiões estava aí com mais ou menos 1.800.000. Aí você vê depois desses de 10 a 12, né? De 13 a 14, né? Onde você já tem um ciclo de grande entrega, né? Até 15. Então, aqui, que a gente teve aqui o ciclo de 12 até 16, foi praticamente um ciclo de tempestade perfeita, né? Onde a gente entregou muito e também teve uma crise política e econômica que ajudou. Mas é um fato interessante, se a gente tirar esses outros dois fatores, econômico e político, mesmo assim a gente veria um problema, né? Porque a gente entrega era muito grande, entrega, independente da crise que veio. Que veio, a entrega foi muito grande. E isso é sempre assim, por isso que o ciclo vira, em qualquer país, né? As entregas costumam ser muito concentradas e isso faz com que o ciclo vire. Isso faz com que o ciclo vire. Porque você pode perceber, a gente saiu de 1.800.000 para praticamente 3.300.000, né? Isso, 3.339. Quase que dobrou, né? Quase dobrou. Então, é um estoque muito grande, sendo entregue num curto período, né? Mas é normal, né? O que não é normal é uma crise econômica do jeito que a gente enfrentou. A gente acabou tendo a tempestade perfeita, infelizmente, né? Onde a gente teve essa pressão de preço para baixo, a vacância lá em cima, chegou a 21, né? 21,7% nessas regiões de novo. São Paulo está chegando em 23%, mas nessas regiões a gente chegou a 21,7%, acredito, né? Eu queria falar um pouco das novas entregas, porque a gente costuma falar, e é mais uma expressão do que a realidade, agora não vai entregar mais nada, né? Sim. Sempre tem alguma entrega, quem constrói vive de entregar. Exato. O que se projeta de novas entregas para esse ano, para os próximos anos, e isso de fato corrobora essa ideia de que o ciclo está virando? Sim, vamos lá. Esse ano a gente está um pouco descolado dos últimos dois. Os últimos dois a gente entregou em torno de 240.000 metros quadrados, né? Que estava dentro da média. A média que é histórica que a gente tem, em torno de 250.000 metros quadrados de entregas todo ano no mercado. E os outros últimos 2 anos a gente entregou em torno de 220, 240. Esse ano a gente está tendo uma entrega muito grande, né? A gente vai chegar próximo de 400.000 metros quadrados, mas bem pulverizado, principalmente a região de Jardins, Paulista, Barra Funda, também Marginais. Ela está em toda a cidade, essa entrega de mais ou menos 400.000 metros quadrados esse ano, né? Isso, para os próximos 2 anos, você já não tem mais tanta entrega, né? Principalmente nessas regiões, a gente vai ficar com entregas abaixo de 100.000 metros para 19 e 20. Isso vai ajudar com que a taxa de vacância caia. Se a gente mantiver essa absorção positiva que a gente vem tendo, né? Se você pegar 2017, a gente teve praticamente uma absorção recorde líquida, né? Chegamos em 309.000 metros absorvidos líquido no mercado. Isso é muito bom. A gente tem uma média também em torno de 120.000 metros quadrados de absorção líquida. A gente teve 300, né? Praticamente 3 vezes mais só no ano passado. Esse ano a absorção vem boa. Ela começou o ano bem, em torno de 50, praticamente manteve os 50.000 metros para o segundo trimestre.
Então, teoricamente, no primeiro semestre, a gente já atingiu quase a média histórica de absorções. Então, acredito que esse ano ainda vai ser positivo. Com essa baixa da entrega, né, voltando ao que você perguntou, que é de fato a entrega do estoque previsto. Então, 19 e 20, a gente tem pouco prédio a ser entregue, principalmente AAAs, né? A gente vai entregar esse ano alguns. O ano que vem praticamente não tem nenhum AAA, caso escorregue alguma previsto para esse ano. O ano que vem não teria, só em 2020. O que já começa a voltar ao mercado em 2021, que é o que a gente entende aqui. Pode ser o Birman 32, em torno de 20 a 21 pode ser que ele entregue. Quem se animou, né, e começa a lançar agora. Começa agora, pode ser que entregue ali depois de 20, final de 20, começo de 21. Então a gente vai ter uma janela de baixa, de fato, de entrega, nesses 2 próximos anos, 19 e 20. E aí tem aquele slide que você mostrou que localização, e mais importante ainda a localização. Apesar desse período difícil, as principais áreas sempre tiveram absorção. Sempre tiveram absorção. Você pode pegar, esse gráfico é interessante, porque você pegar o nosso estudo de todas as outras regiões das CBDs, em 2016 a gente teve uma taxa negativa de absorção, perto de 44 mil, o que mostra aí um gráfico diferente. Você está com quase... Passamos de 100 mil metros quadrados de absorção líquida nesse período de 16. Ou seja, a cidade como um todo teve mais devolução de imóvel do que imóvel absorvido, mas nas principais regiões econômicas sempre teve demanda. Ela conseguiu absorver mais. E 100 mil metros quadrados é relevante em qualquer cenário. É relevante. É uma absorção já muito boa. Muito interessante. Daqui a pouco a gente vai ver quantos dos imóveis de fundos imobiliários estão nessas principais regiões. Correto. Depois você trouxe uns dados aqui de alguns empreendimentos pontuais, né, que já estão todos ocupados ou muito pouco vazios, né, mostrando essa melhora do sentimento do mercado. Né? Correto. A gente teve essas entregas, né, no primeiro trimestre e no segundo trimestre, já com esses prédios vieram ao mercado praticamente locados, né? A gente teve ali o Comolate na Paulista, teve o da BSP também na Consolação ali na Paulista, já teve uma pré-locação também. O Icon Jardins também, no 9 de julho, já saiu pré-locado. Tivemos também aqui na Vila Olímpia o Double Prêmio também já pego também, né, já foi locado. O que não é uma realidade em toda a cidade, e sim nas regiões prime, nas principais, nos são CBDs. Nessas principais, e também é pela característica do prédio, são prédios menores. Né? Legal. Não são prédios como se entregou na Chucre Zaidan, são prédios acima de 40 mil metros, tem prédios lá de 60 mil metros quadrados naquela região. Aqui são prédios menores, por volta de 10 a 20 mil metros quadrados. Lembra até que você comentou que, e agora conciliando com essa informação que são prédios menores, muitos deles são monousuários, né? Sim. Ou algum coworking ou alguma grande empresa que tomou praticamente o prédio todo. Exato, correto. Foi exatamente isso que aconteceu. Essas absorções foram praticamente de um inquilino, um monousuário, que pegou esses prédios. Né? Aproveita o momento também para negociar bons preços, né? Sim, condições boas e bons preços aí. Paulista bem demandada, coisas novas chegando, retrofits acontecendo e continua aquecido lá. Continua aquecido. Aquela região, a Paulista andou um pouco de lado nos últimos anos, mas agora com esse novo estoque que veio ser entregues agora, a gente viu uma absorção boa, né? Uma retomada boa uma tomada boa nesses estoques que vêm saindo. Né? Vamos lá, vamos falar dos fundos imobiliários? Vamos. Aqui, ó. Explica para quem está assistindo esse primeiro gráfico que é sensacional aqui. Legal. Aqui a gente fez um levantamento, pegamos todos os fundos que estão listados em bolsa, os fundos abertos, né? Pegamos todos os imóveis deles e chegamos num número de 502 mil metros quadrados, que é o universo dos fundos, né? Que você está naquele ali. Daí a gente fez um comparativo, queria saber quanto que esses fundos representam no mercado. Né? Então, se a gente pegar o mercado, excluindo o classe C, né? Colocando o classe B e o classe A, todas as categorias dentro dele, a gente chegou em quase 7 milhões e meio, né? 7 milhões 490 mil metros quadrados, dos quais 6,3% estão dentro de fundos imobiliários. Pouco, né? É pouco. É um mercado aí que dá para ser bem explorado ainda. Né?
Também, depois a gente analisando por categoria, né? Você vê que o classe A ainda ele é maior, né? Ele é praticamente o dobro do B. Ele tem 8% do mercado, o classe A, e o classe B tem 4% do mercado. Bom sinal, né? É um bom sinal. Em sua maioria, ou pelo menos os imóveis da melhor qualidade são o dobro dos imóveis B, que ainda assim imóvel B não é um imóvel ruim. Né? Não é um imóvel ruim, ele só não tem as mesmas características, mas ele ainda assim são imóveis bons. Né? Daí também a gente fez aqui, a gente mostra a distribuição dele também pelas regiões. Então, né? Desse estoque de 500 mil metros quadrados que está dentro de fundo imobiliário, 30% está na Berrini, 30% está na Berrini. E ela é praticamente o dobro ali, né, o dobro não, né? Perto do dobro da próxima, já que é uma marginal. Tá, as principais regiões aqui, Faria Lima, tem 6,5%. 6,5% dos fundos. Os imóveis que pertencem ao fundo imobiliário, 6,5% estão na Faria Lima. Dentro da Faria Lima. 18% na Marginal. Exato. A Paulista, que é outra região que a gente acabou de falar que está bem aquecida, tem quase 14% dos imóveis lá. Exato. Agora, JK, Jardins, tem muito pouco, mas também é uma região... Também, a JK sim é uma região... Tem bastante imóvel. Jardins é que tem pouco. Isso, né? Jardins ela tem pouco. A JK já é uma região bem consolidada já. Mas ela tem, de fato, poucos fundos imobiliários aí. Itaim, que é uma região que vem performando muito bem durante o ano, tem 3,5% tem 3,5% dos fundos imobiliários ali nessa região. Né? Correto. Então tem uma concentração muito grande na Berrini. Você tem alguma hipótese para isso? É onde teve mais lançamentos no passado? Sim, ali são fundos grandes que estão ali, né? Na verdade são poucos ativos, mas são imóveis que são... É o Torre Norte, né? Que é uma torre muito grande. Sim. Você tem o Tower Bridge também, né? Que são grandes prédios, né? Então é ali por isso que ele acaba tendo essa distorção aqui. Distorção não, essa concentração né? tão grande aqui. Ou seja, você cotista de fundo imobiliário, presta atenção em como anda o mercado Exato. Na sub-região da Berrini, lá que é importante. Né? É importante, quem está atuando ali é importante. E tem mais uma parte desse estudo que você mostra a vacância dos fundos. Mais ou menos eu posso dizer que a performance dos imóveis dentro do fundo imobiliário comparado com o mercado em geral. Comparado com o mercado geral. Se a gente olhar São Paulo, né, então você tem ali dentro dos 502 mil metros quadrados, né, divididos também em imóveis de classe A e B, ele tem 19,3% de vacância. É uma vacância inferior, né, equivalente, mas inferior ao do mercado de São Paulo. Né? Se a gente excluiu nesse estudo aqui, a gente não colocou imóveis que estejam em Alphaville, só certo. São Paulo mesmo. Né? Então, São Paulo, você está com uma vacância de 22,3%, né, no classe A. E os fundos imobiliários com uma vacância de 19%. 19,3%. Então, eles tem uma vacância inferior aí em 3 pontos percentuais. Aí, aparentemente a gestão está fazendo efeito. Aparentemente sim, a gente tem que analisar um pouco mais a fundo, mas eu acho que numa primeira análise a gente pode falar que sim, que a gestão esteja... Os fundos todo mundo sofrendo com a crise, mas os fundos imobiliários sofrendo um pouco menos. Olhando especificamente para o mercado de São Paulo, né? Quando a gente for para o Rio de Janeiro, talvez lá a vacância dentro de fundo imobiliário seja menor do que a vacância geral da cidade. Para ser feito também, né? O Rio está sofrendo bem, ela está com uma vacância muito grande, né? Acima de 40% no Rio. Se você fizer esse estudo, me avisa, hein? Vem aqui mostrar como está no Rio de Janeiro também. Com certeza a gente volta. E depois essas duas outras, os dois gráficos aqui por classe? Isso, daí a gente mostra que o classe A dentro dos fundos tem 56%, né? Está dentro de classe A e 44% dentro do classe B. Né? E a vacância é maior? E a vacância, daí a gente comparando a vacância do mercado inteiro, né, de São Paulo, com a vacância dos fundos. Então, os fundos têm 8% da vacância do mercado, 8% está dentro dos fundos. Então, pera lá, os fundos têm 6% do mercado. Isso. E a gente está comparando só CBD ou cidade toda? Aqui é a cidade toda, né? Nesse 6,3, nesses 7 milhões e meio que é a São Paulo inteira, a gente olha todas essas outras regiões. Então, 6,3% do mercado pertence ao fundo imobiliário. Exato. E 8% da vacância está dentro de fundos imobiliários. Está dentro de fundo imobiliário. Do mercado todo também? Do mercado, excluindo o mercado de Alphaville, mas em São Paulo todas as regiões.
CBDs. Parece que está indo bem a gestão. Parece que a gestão ajuda, uma gestão profissional e próxima ajuda. Eu acho que toda a profissionalização ajuda, assim como você traz uma grande ajuda aqui mostrando isso para a gente, porque eu fico aqui falando para você investidor, mas tem muito mais gente que assiste, o seu concorrente assiste, o gestor de fundo assiste, o regulador assiste. Isso é inteligência que é distribuída para o mercado e todo mundo ganha quando a gente traz essa qualidade de informação, essa inteligência. Perfeito. Obrigado, sempre bom poder contribuir também com o mercado para a gente desenvolver melhor ele, né? Portas abertas, quando atualizar essas pesquisas, traz aqui para a gente. Certeza. Obrigado mais uma vez, Eduardo. Obrigado a você. Parabéns pelo trabalho aí. Prazer, obrigado. Manda um comentário para mim, quero saber o que você pensou a respeito disso aí. Um grande abraço, até sexta-feira que vem.